pessoal, boa noite. Oi, Cíntia, Keila, Carolzinha, todo mundo aí que tá entrando. Estão conseguindo me ouvir bem? Ariane, Mairinha. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Oi, Polly. Obrigada, Carolzinha. Ai, que bom. Gente, hoje temos uma participação super especial da Aine. Ela já tá entrando. É a primeira live dela, vou estrear comigo. Ah, que honra! Tô só esperando ela entrar aqui. Quanta gente querida aqui hoje, que coisa boa! Oi, Natália! Tô esperando aqui só a Aine entrar pra gente poder começar. Oi, Rodrigo! Ó, a Aine entrou, só falta ela solicitar aqui. Deixa eu ver. Cadê a Aine? Mandei convite pra Aine pra ela entrar. Obrigada, Alciele. Carlen. Oi, Aine! Oi! Nossa, tá loura, toda Oi! linda! E aí? E aí, senhorita? Tá falando aqui pro pessoal que eu tava só te esperando entrar, acho que é a sua primeira live, né? Isso, exato. E eu tô aqui super Espero que a gente honrada. consiga passar informações de uma maneira clara e possa ajudar essa galera que já está aí, né? Vamos Tem ver. muita gente entrando aqui, muita gente conhecida, muitos pais, familiares, terapeutas também. Pessoal de Recife tá entrando aqui também para te dar um apoio moral. Teve uma divulgação em massa da galera aqui da clínica, então vai ter o pessoal aí Nossa, assistindo. muito bom. Ai, ó, primeiramente quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Eu sei que, né, no início você ficou, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas para mim é muito importante poder chamar profissionais que eu confio, que eu vejo que são pessoas de competência. E a gente tem uma parceria de trabalho muito legal, né? Para quem não sabe, aqui a Aine, ela é vice-diretora da Clínica Desenvolver de Recife, que eu dou a supervisão da parte de psicologia, de aba, né? E ela entrou para a equipe ano passado e assim já mostrou para o que veio. A gente Oh, faz muitas discussões de casos e ela tem é. agregado muito conhecimento. Eu também aprendo muito com você quando a gente discute. E eu queria assim que as pessoas entendessem, né, o quanto é possível, né, a gente integrar o nosso trabalho da terapia ABA com a integração sensorial, como esse diálogo ele é possível e necessário, né? Não, super, super possível, Gabi. Te agradeço demais. Realmente, assim, para quem me conhece, né, eu sou uma pessoa muito presencial, né? Então, assim, realmente esses meios tecnológicos é um pouco difícil para mim, mas pela nossa parceria, né, por essa facilidade que a gente tem de fato de discutir, né, de pensar junto, de buscar soluções, e aí, assim, isso realmente foi bem motivador para que eu pudesse estar aqui, né? Estreando. E aí, Seja assim, bem-vinda. obrigada. E aí, assim, eu acho que de fato o que você fala é muito pertinente, né? Apesar de que para algumas pessoas podem parecer oposto, mas eu acho que a integração sensorial e a aba, ela pode sim conversar, né? E é importante que a gente trabalhe dessa forma, que a gente trabalhe com diversas disciplinas, que os saberes eles podem Uhum. pares e que a gente busca uma parceria, né? Eu acho que em prol do paciente a gente vai buscar sempre a parceria. Não existe um modelo correto, não existe uma abordagem melhor ou pior, né? O que existe é um encontro de saberes, encontro de abordagens e para aquele paciente, aquela história de vida que a gente vai buscar uma evolução, uma melhora, uma construção. Com certeza. Temos aqui, deixa eu só citar duas pessoas que entraram aqui que eu vi, que é o senhor Ai, meu Levi coração! e o senhor Léo. Gente, temos muitas pessoas aqui que te amam também te assistindo.
E antes de a gente começar, né, eu queria também que você se apresentasse um pouquinho, também vou me apresentar para quem também não te conhece. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento pelo Paradigma de São Paulo e especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem pelo IPUP, no FRJ, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Para quem ainda não sabe, pelo meu X, né, carioca. E eu sou supervisora, né, da terapia ABA, da Clínica Desenvolver, que a Aine também trabalha. Dou aula em algumas especializações e é isso, aí é um pouquinho. Aine, se apresenta para o pessoal também. Eu sou a Aine, né? Sou terapeuta ocupacional. De fato, sou uma apaixonada, né, pela área da pediatria. Então, eu comecei a trabalhar na área de neurologia, de neuropediatria. Então, eu tenho formação no conceito Bobat. E depois eu fui estudando, né, em outras áreas, inclusive na área do autismo, né, nesse mundo do autismo. E aí, hoje eu sou pós-graduanda na NEP Neuro. Eu já vi que a minha supervisora também está aí, né? Olha que ótimo! Alguns nomes eu já vi. E aí, assim, eu também tenho uma formação de integração sensorial. Então, eu vivo muito essa parceria, né? Esse mundo da aba com a integração sensorial. E, de fato, assim, como eu falei no início, eu sou uma apaixonada pelo meu fazer, né? Eu não me vejo em outro lugar sem ser na terapia ocupacional. Marina mandou coração. Coração para a Marina também. E aí, assim, de fato, a integração sensorial desde o início. Hoje a gente vive assim um certo boom, né? A gente Sim. vive um aumento significativo dos casos de diagnóstico do autismo, da suspeita. A gente vive um boom da integração sensorial. Só que assim, eu fiz o curso de integração sensorial lá atrás, lá em 2012. Venho me atualizando, claro, né? A gente tem que sempre buscar atualização. Mas assim, é esse olhar do sujeito enquanto processamento neurológico, enquanto comportamento, enquanto função, de fato, é que sempre assim, cresceu os olhos, né? Então, a integração sensorial realmente, para mim, é um divisor de águas. E aí eu acho que tem tudo a ver a gente falar um pouco sobre o que é, né? Porque a terapia ocupacional, ela é tão sempre, né? Eu não sei se você vive isso, mas assim, a grande maioria, sei lá, 80% dos pacientes que eu atendo, eu tenho que explicar o que é terapia ocupacional, né? Exatamente. E esclarecer sobre o que é, qual é o papel da TO, por que você está da TO, quem lhe indicou para a TO. Você já ouviu falar? Muitas vezes eu começo perguntando, você já ouviu falar da terapia ocupacional? O que é que você sabe sobre a terapia E ocupacional? até, Aine, para quem também está entrando agora, né, a gente vai falar sobre a integração sensorial no espectro do autismo. E a minha proposta principal, né, que eu tinha chamado a Aine, é exatamente isso que ela está colocando agora, né? Ela poder dar esse espaço, né, de informações que sejam acessíveis também a familiares, a terapeutas também, porque eu sou da terapia ABA, então eu tenho conhecimento mais superficial. Algumas coisas a gente vai aprendendo, né, na prática clínica, nas nossas trocas de discussão de caso clínico também. Mas eu até conversei com a Aine e falei, olha, Aine, eu não sei como é que está acontecendo agora, né, em Recife, ou na sua experiência com terapeutas ocupacionais de outros lugares. Mas aqui no Rio eu tô vendo um problema muito grande, que não é restrito a TOs, tá? Isso acontece em outras áreas também. Mas o que eu percebo é que muitas vezes a TO faz, para quem não sabe, TO é terapeuta ocupacional, tá? A TO, ela faz uma avaliação da criança, o médico encaminha, né, aquela criança para uma terapeuta ocupacional, a mãe vai lá, faz a consulta, a TO faz a avaliação, e aí na hora da devolutiva, o que eu percebo é que muitas vezes entregam um relatório todo com termos técnicos, com zero ilustrações de como aquela dificuldade sensorial se encaixa naquele paciente específico. E aí, muitas vezes, quando eu mesmo vou conversar com as mães, eu pergunto: qual o perfil sensorial, então, do seu filho? Quais são as questões sensoriais? E aí, claro que as mães vão saber aquelas que são, né, mais difíceis no dia a dia, como, por exemplo, restrição alimentar, né, que a gente vê que é muito clássica, né, no autismo, a questão auditiva. Mas a gente sabe que isso é só uma ponta do iceberg, né? Tem várias outras questões que são muito importantes de serem avaliadas. E aí, o que eu sinto falta, Aine, é que muitos profissionais
entregam esses relatórios e não sentam para descrever mesmo com o pai, olha, ele tem essa dificuldade nessa área, o que que você pode fazer para estimular, como você pode fazer uma aproximação sucessiva, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente poder explicar um pouquinho, né, dessas questões sensoriais para os pais começarem a entender os seus próprios filhos e poderem também agregar no tratamento, né? Então, Isso. para começar, né, se você puder explicar o que é a integração sensorial. Fica assim, Gabi, para começar, uma coisa que eu achei bem importante da sua fala é da gente ter, assim, o ideal da gente perceber que o objetivo terapêutico, ele é do terapeuta, ele é de mas ele não é exclusivo do terapeuta. O que é que eu quero dizer com Uhum. isso? Que quando a gente vai fazer o relatório, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que ter muito cuidado na escuta desses pais. Eu acho que, por mais técnico que a gente seja, por mais que a gente tenha conhecimento teórico, a gente precisa escutar essa família, né? É pautada Exatamente. nas dificuldades dessa família que a gente vai Uhum. direcionar os terapeutas. E através de uma construção de confiança e de parceria ali, tá? Não Uhum. adianta eu tô cheia de conhecimento, não, tem que trabalhar planejamento motor. Se aquilo para a família não faz sentido nenhum, né? Eu trabalho 40 minutos, uma hora, eu costumo dizer isso muito aos pais, né? As famílias, aqui eu desenvolvi o seu supervisor e a gente conversa muito com os terapeutas, com os pais em relação a isso. Não adianta eu traçar um objetivo terapêutico que não faz sentido para a família. Agora, claro, se a família tem um objetivo terapêutico que antes disso, anteriormente, eu tenho que trabalhar pré-requisitos para alcançar. Aí eu, como terapeuta, eu vou trabalhar esses pré-requisitos, Uhum. tá? Esse objetivo significativo para a família, né? Então, o norte para a gente começa logo daí. E aí a segunda situação é a gente explicar. A gente explicar o fazer. Porque quando a gente trabalha com criança, e a gente não explica os objetivos terapêuticos, a gente está brincando, né? Uhum. E a terapia ocupacional, o que é a terapia ocupacional? Ela trabalha com ocupação humana, né? A Uhum. ocupação da criança é o brincar, lazer, é a escola, tá? São as atividades de vida diária. É isso que caracteriza a terapia ocupacional. É usar o brincar e usar as atividades da vida diária como recurso terapêutico. Então, se para o pai não fica claro que naquela brincadeira, por exemplo, eu estou querendo que ele trabalhe aprendizagem cognitiva, aprendizagem de cor, eu estou querendo que ele trabalhe o brincar simbólico, para o pai eu só estou brincando. Eu posso ter Exatamente. objetivos ali que ao olhar externo. E aí os pais, mesmo aqueles pais que são da área de saúde, que são terapeutas, eles precisam de esclarecimento em relação a isso, tá? E aí aquele brincar, ele é recurso terapêutico, ele é fundamental para a minha evolução, para a minha obtenção de objetivos, mas se eu não explico, ele perde o sentido, tá? Uhum. Então, começa daí, dessa questão da explicação, da questão da construção dessa parceria com a família. E aí, no campo de integração sensorial, o que é que eu percebo? Como eu te falei, né? A integração sensorial, ela deu um boom. Tudo é integração sensorial. E aí a gente tem que ir desfazendo certos tabus, assim, certos rótulos, né? Que tudo Sim. é integração sensorial. A questão da alimentação é uma questão muito forte, que aí seria um outro capítulo gigante, né? Mas, Uhum. por exemplo, a alimentação, ela não é só o comer variedade de texturas de alimentos. Ela parte do princípio da criança tolerar estar numa mesa, né? Uhum. Ela parte do Sim. princípio da criança manter-se sentado à mesa, partilhar aquela atividade que é alimentar-se, que é servir-se, que é usar os talheres com independência. E aí a Então, gente já vê uma convergência com a necessidade de um terapeuta aba trabalhando em conjunto, né? Para ele ter essas habilidades iniciais, né? De saber esperar, saber ficar na mesa, a questão da organização da rotina familiar, porque muitas vezes a própria família não faz as refeições sentadas, então a criança vai correndo pela casa e o pai tá com a colher atrás correndo também. Então, você vê como esse seu olhar global ele é importante nessa discussão, né? Pra gente entender, como você falou. Às vezes o pai chega com uma queixa pra gente, que a gente sabe que naquele momento a criança não dá conta e talvez nem ele ainda dê conta, porque tem pré-requisitos que a criança precisa ainda desenvolver.
E a gente, como você falou, né? A gente tem que ter um olhar muito para as necessidades também no cotidiano e para a família. Se é uma Exato. família que naquele momento ela está muito fragilizada emocionalmente e eu dou uma meta que para ela vai exigir um custo de resposta altíssimo, um esforço muito grande, né? Como a gente fala no desfraude, né? Que é uma Exato. questão que os pais pedem muito para a gente trabalhar Muito. e às vezes é uma criança que ela não consegue tolerar ficar molhada. Enfim, ela tem várias questões que a gente tem que descrever em etapas para entender qual é a dificuldade, o que, que é sensorial, o que, que é comportamental, né? Então a criança pode simplesmente a mãe falar assim: Ih, eu percebi que ele ia fazer cocô. Eu já saí correndo, peguei e botei a fralda. Então, não tem nenhuma situação onde possa evocar a necessidade da criança ir ao banheiro, né? Então, é importante porque senão uma pessoa pode dizer, não, viu, Gabi, é sensorial. Ele não faz o cocô por conta da textura do cocô quando encolhe. E, não... e Isso. aí é legal a gente ter essa troca por isso, né? Para conseguir determinar o que é comportamental e o que é sensorial. Desculpa Isso. interromper. E aí, assim, o que você fala realmente, para mim, faz todo sentido, que é a questão da análise de tarefa em si, né? Exatamente. A profissional, ela trabalha muito com essa questão da análise de tarefa. E aí, Uhum. ela vem casar perfeitamente, da gente poder identificar. E aí, nessa discussão, a riqueza multidisciplinar é isso, é a gente saber o que é sensorial, até onde o sensorial interfere, né? É a questão também muito comum da fuga de demanda, né? Vamos abordar Uhum. outro mito. Então, Exato. criança é uma criança com perfil sensorial explorador, né? É uma criança ativa, tá? Que ela necessita para se autorregular, para se organizar, ela precisa desse movimento, dessa inquietude, vamos dizer assim. E aí, na verdade, muitas vezes pode ser interpretado como fuga de demanda. Não que Uhum. seja extremo, não que tudo vá ser fuga de demanda, não que tudo é sensorial, mas que a gente possa observar, fazer análise de tarefa, fazer análise funcional e observar qual estratégia que a gente vai usar. E aí a Uhum. importância dessa união é que na APA a gente pode tornar com análise funcional isso replicável, né? A Uhum. questão do comportamento sensorial, ele vai ajudar na resposta, na reprodução, no aumento do comportamento que a gente quer alcançar, E essa tá? análise funcional, né, que você colocou, que é uma das técnicas mais importantes que eu sempre falo, né, lá na clínica, a gente sempre coloca muito isso, né? Independente de qual é o nível de gravidade de um paciente, a gente tem que fazer análise funcional de cada situação. E não necessariamente do mesmo comportamento. Porque, assim, em alguns momentos a criança pode fazer flapping, e aí o terapeuta, já sabendo que isso em alguns momentos é uma necessidade de autorregulação, ele pode deixar a criança, então, sair, dar uma voltinha durante a atividade para se regular e retornar. Sendo que não quer dizer que sempre quando ele fizer o flapping, quando a gente fizer a análise funcional, a função ali é para autorregulação. Ele pode aprender que aquilo em alguns momentos serve como fuga de demanda, né? E é isso que a Aine está querendo dizer. Então, o E, flapping pode ter função de autorregulação e em alguns momentos pode ter função de fuga da demanda, porque ele sabe que o terapeuta já vai falar: ih, ele tá mais agitado, vou deixar ele sair. E aí, como que você faz isso? A gente tem que observar, não adianta. Muitas vezes a gente pede até filmagem, né, Aine? Filma a e, sessão, deixa eu ver a situação para a gente identificar. Ah, eu já reparei. Quando é uma atividade que ele tenha que escrever, ele começa a fazer mais flapping. Pera lá, por que intensifica, então, esse tipo de resposta? E aí, só nessa análise, né, da gente ver quais são os gatilhos ambientais, antecedentes, e a consequência que pode estar fortalecendo esse comportamento, que a gente vai conseguir entender a função. Então, acho que isso é muito legal para ser entendido em todas as análises, inclusive de regulação, enfim, de todas as questões sensoriais que você está pontuando, né? atencional também, né, Gabi? Assim, a gente observa muito na prática, no dia a dia da gente, que muitas vezes a questão atencional, ela em Uhum, algumas crianças, anteriormente vem uma situação de alerta, de regulação de alerta, de autorregulação. Então, algumas crianças, elas estão com alerta baixo, elas são crianças que uhum. têm uma aparente passividade, numa desmotivação, e na verdade elas precisam de um time, elas precisam de um momentinho ali para se regular, de alguma Sim. atividade que forneça para elas estímulos suficientes para que elas
aumentem o nível de alerta e consigam ter atenção na atividade. Sim. Então, assim, a importância do conhecimento do perfil, né, claro que hoje a gente não tem o perfil, ele vai ser um mundo de explicações, né? Mas assim, só para a gente poder explanar um pouco sobre isso, o perfil sensorial, ele é muitas vezes a base da terapia ocupacional e é o produto de toda essa teoria, né? A teoria de integração sensorial, a integração sensorial é um processo neurológico, então ele bebe de várias fontes. Ela é uma área transdisciplinar, multidisciplinar, são vários saberes. Mas a teoria de integração sensorial, ela foi uma teoria desenvolvida por uma terapeuta ocupacional, a Joana Harris, e ela desenvolveu essa técnica a partir da observação de crianças de uma sala de aula, onde algumas crianças tinham dificuldades de aprendizagem por problemas, por o que ela chama de deficiências ocultas, que ninguém sabia explicar. Então, ela foi buscar evidência científica, ela foi pautar o trabalho dela em evidências, em estudo, em pesquisa, em aplicação de questionários. E ela fez todo o modelo teórico que até hoje a gente utiliza. Ela começou lá na década de 50 e até hoje a gente usa esse modelo teórico. E aí a Winnie Dunn, que é uma outra terapeuta ocupacional, baseada nesse modelo, nessa teoria, ela criou um instrumento avaliativo. Esse instrumento chama-se perfil sensorial. Ele já foi reeditado, ele inclusive ele foi traduzido para o Brasil, mas ele está sendo levantado para a cultura nossa. Ele vai ser feito a situação de análise cultural nossa, né? Porque ele não é nosso, ele é dos Estados Unidos, é americano, e a gente traduz. Então, está aí rolando as pesquisas, o levantamento de dados para que seja uma coisa cultural nossa, para que seja significativo para a gente. Mas, mesmo assim, ele traz muitos dados importantes e é uma avaliação internacionalmente aplicada. Então, é o que facilita. Você fazendo um perfil sensorial, você também, usando o instrumento avaliativo. Não, Aine, tem que usar? Não, não tem. Então, mas assim, o que acontece? A partir do momento que eu uso o instrumento avaliativo, eu torno aquela linguagem, eu torno aquele relatório passível de interpretação de várias pessoas. Tanto de outras profissões, que é como você fala, né? A gente poder levar para as outras profissões a compreensão da integração sensorial, a compreensão do perfil sensorial daquela criança, como também para outros terapeutas ocupacionais, para neurologistas. A gente vem colocando nos relatórios itens do perfil, né? Porém, de forma mais, não informal, mas de forma mais clara, de forma menos, que eu posso dizer assim, técnica, para que alcance um número de compreensão de pessoas o maior possível. Então, o perfil sensorial, ele vai ser pautado em 4 tipos. E aí, como é que eu faço esses 4 tipos? Eles são 2 princípios básicos, né? O princípio de limiar neurológico. Então, é como se fosse um limiar de dor, né? Eu tenho um limiar de resposta neurológica para os estímulos externos. Então, como por exemplo, o limiar de dor meu pode ser diferente do seu. Para mim, um simples exame de sangue pode ser super dolorido, pode ser extremamente estressor. Para você, é uma formiguinha, né? Como dizem. Você nem percebe, mas é o limiar. O que é que significa? Isso a gente vê muito também, desculpa te interromper, mas é só para ilustrar com algumas situações muito típicas do autismo, né? Com certeza as mães que estão aqui, muitas delas veem isso quando vão levar as crianças para cortarem o cabelo, né? E aí você vê a grande dificuldade, como é aversivo demais para algumas crianças, como se só dele chegar perto do fio do cabelo e isso já aumentasse, né, essa questão, e aí ele sentisse um desespero muito grande. Claro que a gente sabe que pode ser uma variedade, né, de inputs ali sensoriais, porque pode ser questão também auditiva, de ter um secador de cabelo no salão, e aí o barulho desorganizar ele. E aí a gente entender, né, qual é a entrada sensorial, se a criança tem uma hiper ou hipo. É isso que eu ia falar. Porque o que acontece? O limiar neurológico, Gabi, ele vai desde o periférico, né? Da sensação da ponta do dedo até o sistema nervoso central. Isso. Então, ele vem em várias formas, em várias. Como é que eu posso dizer? Em várias escalas. Então, aquele toque do fio do cabelo, para a criança, a sensação periférica daquele toque, do ponto de vista tátil, ele pode ser insuportável. E aí, por que ele é insuportável? Né? Pela questão de hipossensibilidade e hiper. O limiar,
ele é um parâmetro, vamos dizer assim. É uma medida da resposta do corpo ao ambiente. Então, se eu tenho um baixo limiar, eu sou hipersensível. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer toque pode me fazer sentir aquilo. Se eu tenho um alto limiar, eu vou precisar de muito estímulo. Eu vou precisar de muito toque. Às vezes são aquelas pessoas que... Necessidade, né? Feito De eu. abraçar forte. Estou bem, Eu também sou né? Felícia. Não pesada, vamos dizer assim. São pessoas que precisam de muito. São pessoas que precisam de muito estímulo. São pessoas que precisam... Uma busca sensorial muito grande, né? Então, a todo momento tá se encostando. Sabe, eu falo que a gente parece um gato, né? Encostando nos outros, esfregando. Na verdade, assim, vai ser a junção, né? Dessa questão do limiar. Então, eu posso ter um baixo limiar e um alto limiar. E também vai ser a junção com o quê? Com a autorregulação, que tem a ver com o comportamento humano, que é a forma que a pessoa tem, que a criança tem de se regular frente à questão ambiental e de se comportar, de atuar sobre esse ambiente. Então, quando eu faço o encontro, vamos dizer assim, eu faço uma cruz, eu crio 4 quadrantes, e aí nesses quadrantes eu vou ter o meu comportamento. Por exemplo, criança que tem um alto limiar, ela precisa de muito estímulo. E uma criança que tem um nível de autorregulação ativo, ela precisa de muita atividade. Então, é uma criança que vai ser exploradora. É uma criança que não vai parar quieta, é uma criança que vai pular do sofá, é uma criança que vai assistir televisão de cabeça para baixo, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes é interpretada como uma criança mal educada, uma criança desobediente, uma criança que não é atenta, que não presta atenção. Mas aí é esse o ponto-chave, é eu entender esse perfil sensorial, orientar todo mundo que convive com essa criança. Para dizer, ó, nesse momento ela está precisando desse quantitativo de estímulo para se autorregular. Vai ser assim para sempre? Não. Né? O perfil, o limiar neurológico é de cada pessoa. A gente vai trabalhar com modulação, a gente vai trabalhar com respostas adaptativas. Então, eu conheço... Posso só fazer um parênteses, que eu acho que em escola isso também pode ser um problema, porque a gente sabe que também tem uma questão do TDAH também ter, né, questões sensoriais, então não é só autismo, tem vários outros transtornos, é porque no autismo a gente vê de uma forma muito típica, né, isso acontecendo, a porcentagem é altíssima de crianças autistas com transtorno do processamento sensorial, mas eu acho que é importante que você está trazendo, Aine, porque às vezes a professora está vendo aquela criança que não para na cadeira, aí ela fica aqui, olha para o amigo, morde o lápis, esfarela a borracha, e aí ela fica a todo momento, fica sentado, se aquieta, parece um bicho carpinteiro. É como se ela já fosse colocando vários rótulos naquela criança, que talvez se ela tivesse esse conhecimento do perfil sensorial dele, ela entenderia isso que você está colocando, né? Que naquele momento, em vez de ela suprimir essa resposta da criança, que talvez seria muito mais produtiva e funcional, que ela, por exemplo, falasse, você pode ir lá na secretaria pegar umas agendas para mim? Você pode apagar o quadro, porque ela vai estar ali, né, gastando, entre aspas, né, essa energia, se regulando. Regulando, exatamente. De maneira funcional, né? Exatamente. E também tem recursos, não tem, Aine, que ela pode usar, por exemplo, na cadeira, que acho que tem uma que fica assim, né, não sei explicar. Tem as bolas, né, a gente tem até... E aí, assim, vai depender da criança, tá? Não existe receita de bolo, né? Não, criança Exatamente. é criança que tem que usar bola, não é isso. A gente tem que conhecer o perfil, a gente tem que entender esse comportamento para poder a gente prescrever, vamos dizer assim, uma dieta sensorial, recursos sensoriais para aquela criança. Então, por exemplo, uma criança, como você falou, que é uma criança que morde as coisas, que é um sistema sensorial pouco conhecido. A gente tem os 5 sistemas sensoriais, né? Que é conhecido de todo mundo, mas a gente tem 2 outros sistemas que são vestibular e que são o proprioceptivo, que é uma questão mais técnica, mas que é de suma importância a gente esclarecer, que são sistemas que são muito atuantes nessa criança com a disfunção sensorial, tá? E aí, por exemplo, uma criança que tem o hábito de estar mordendo tudo, muitas vezes é uma criança que tem um sistema proprioceptivo como regulador. Então, ela precisa dessa informação constante das articulações. A propriocepção
ela vem de informações musculoesqueléticas e das articulações. Então, ela precisa estar lá, mordendo, mordendo. É criança que, por exemplo, adora alimento crocante. Esse que eu ia falar, já pensei logo em batata Ruffles. E o polvilho, tem muita criança minha que necessita, todo momento tá. Tá, sabe? Então, assim, por exemplo, é uma criança que a gente pode, claro, vai trabalhar a questão da regulação, da modulação dessa sensação, mas a gente vai estar também auxiliando a criança com dietas sensoriais, auxiliando essa criança a fornecer naquele momento, como você falou, a professora. Então, ó, toma isso aqui, né? Às vezes é um mordedor, às vezes é até um lanche mesmo que a criança possa fazer, às vezes é uma ida na coordenação e voltar, às vezes é a Sim. mudança, por exemplo, Gabi, do lugar que a criança senta, né? A criança às vezes percebe, tem essa questão visual, né? Muito aguçada, e aí frequentemente esse movimento do corredor, por exemplo, é um grande distrator para a criança. Né? Então, são pequenas coisas, realmente a análise do ambiente, a análise do comportamento, junto com o perfil sensorial, é que a gente vai poder ajudar essa criança para que ela se torne funcional. Ah, então, uma criança que seja exploradora, ela vai ficar passiva. Eu quero, tome, minha criança, ela não para quieta, pelo amor de Deus, transforme ela Mágica. não tem esse poder, até porque assim, a TO aqui é bem ativa. Mas ela vai continuar sendo uma criança ativa. Ela é esse perfil dela. Ela vai continuar sendo uma criança com alto limiar. O que a gente vai fazer é torná-la funcional, né? É fornecer estratégia, é ensinar esse corpo que existe uma outra forma, né? São Que ele estratégias que ela pode usar para dar conta da necessidade sensorial dela, né? Que ela consiga, que eu acho que também é importante, né? E pensando também em comportamental, que é importante a gente pensar o quanto que isso impacta também socialmente, né? Então, se a criança está na sala de aula e ela tem uma necessidade de pular, às vezes tem que dar uns 3 pulinhos e parece que aquilo já regula e ela senta, mas pode ser que naquele momento isso atrapalhe a dinâmica da turma. Então, quem sabe, né? Se ela tiver uma AT que acompanhe ela e perceba que ela está tendo essa necessidade, sinalizar de que vamos lá fora um pouquinho, e aí vai no corredor, dá os 3 pulinhos e retorna, que é muito melhor do que essa supressão, né, que muitas vezes é feita, e a criança acaba se desregulando. E aí gera um outro problema, né? Você falou da questão do morder, e aí como a gente está fazendo essa integração, né, em relação à aba e integração sensorial, essa discussão, desculpa, eu lembrei de um caso que aconteceu há uns anos atrás que eu atendia, um autista que era um grau mais severo, ele não vocalizava, ele só fazia sons, mas não conseguia vocalizar nem vogais ainda. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou no meu consultório, eu conheci ele, a mãe falou, olha, eu tô desesperada, eu não aguento mais, porque eu não sei mais o que fazer com meu filho, ele se morde inteiro, a mãozinha dele já era toda calejada, sangrava, era uma coisa assim, bem intensa, tá? Ele já tinha acho que uns 11 anos, então ele já era grandinho. E aí, eu fui ouvindo, né, as queixas dela, a descrição dos comportamentos, ela falando que não conseguia nem que ele beijasse ela, porque quando ele chegava perto, ela mordia a bochecha, que é uma coisa que a gente observa também. E aí foi me colocado muito uma questão disso ser sensorial. E aí eu falei, bom, vamos avaliar. Por quê? Pode ser, mas pode ser também comportamental, né? E aí eu comecei... Sempre pode, como pode ser os dois também, tá, gente? Não é uma ciência exata nesse sentido, né? E aí o que acontece? Eu comecei a observar que quando ele saía do consultório para chegar perto da mãe, a mãe já começava, ai filho, vem com calma, que não sei o que. Ela começava a aumentar muito a vocalização com ele. E aí, nos momentos que ela não falava, ele mordia ela. Eu falei, opa, pera lá. Então, vamos analisar. O que está acontecendo nessa situação? Será que ele está usando isso como uma forma de ganhar a atenção da mãe? Porque quando ele morde, ela fala muito com ele. Quando ele está quietinho, ela não fala nada. Simplesmente pega a mão dele e vamos embora. Então a gente vê que tem uma seleção aí do ambiente, né? Pelas consequências. Dentro do consultório, eu acho que é legal passar isso, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm autistas um pouco mais comprometidos, que ele chegava, ele amava um desenho da Disney que era... Mickey não sei o que tem um ponto de interrogação, não lembro mais o nome. Ele amava esse desenho, nem sabia que existia. Aí eu botei no iPad,
Aí eu falei, bom, vamos ver como é que ele vai reagir, né? Aí ele ficava hiper focado. Quando eu começava a olhar para o outro lado, ele fazia imediatamente assim. Imediatamente. Aí eu super olhava para ver o que ele ia fazer. Aí ele mordia. Aí eu comecei a antecipar, bloqueava. Aí eu comecei a olhar, bloqueava e apresentava para ele o iPad. Quando ele travava a mão, eu dava play. Quando ele levantava a mão, eu pausava o vídeo. O que ele começou a entender? Bom, quando eu me mordo, eu não consigo ter acesso ao meu reforçador, que é a atenção da Gabi e o desenho do Mickey. Com o passar do tempo, eu não precisava mais bloquear a mão dele quando ele ia se morder. Eu, às vezes, só fazia assim, ó, o dedinho perto do iPad. Imediatamente ele abaixava a mão. E aí, o que a gente faz? Ah, então, Gabi, vai ser eternamente isso? Claro que não. É um treino inicial. Com o passar do tempo, eu fui instrumentalizando para que ele conseguisse se comunicar de uma outra forma. Então, eu fui dando uma prancheta para ele conseguia escrever pequenas palavras, então ele me solicitava. Quando ele queria ver o desenho, ele tinha que botar o nome Mickey, e aí eu dava o play. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente conseguiu extinguir o comportamento inadequado para a obtenção de atenção ou de um objeto, né? E ele simplesmente parou de se morder. Claro que a orientação da mãe também, né? Ai, porque a gente não faz milagre. Não é porque no consultório isso não está aparecendo que não vai aparecer em outros lugares. Mas a mãe também foi fazendo isso, né? Então é legal ver que nesse caso não era sensorial, era comportamental. Até para ele aumentar a frequência desse comportamento, ele de fato Exato. ele tem em vários ambientes, que é a questão principal, né, da generalização. Não adianta a gente fazer um ambiente só. E aí, assim, Gabi, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que o sistema tátil, né, é muito atuante no dia a dia da gente, né? A gente fala muito pelo tato, né? Então, assim, as percepções táteis, que para a gente a integração sensorial é um sistema somatosensorial, ele diz muito. Se você pensar assim, Gabi, é um prato que você come, né? Um prato que você adora comer. Pensa aí, fecha os olhos, pensa. Então, você vai lembrar de forma multissensorial. Você vai lembrar até Frango, frango à parmegiana. Vocês já sabem que você tem restrição alimentar para frango, né? Eu também tenho questões sensoriais. Então, assim, a memória e o Gabi só o frango. E a questão do comportamento, ele é muito multissensorial, né? Então, assim, se você se lembrar de um prato, né, você vai lembrar talvez até da temperatura do ambiente, talvez a roupa que você estava usando, né? O cheiro, né? Se o ambiente era claro, se era escuro, se você estava acompanhada. Então, assim, existe a todo momento a questão sensorial. E aí a capacidade daquela criança de inibir essas sensações é o que é também importante. Além de inibir as sensações para poder perceber, focar com o que de fato precisa, como também inibir aquele estímulo. Por exemplo, a questão tática, que foi que eu comecei a falar, você me lembrou uma situação, a gente tinha um paciente aqui que mordia, lembra? Foram várias discussões sobre isso. E assim, ele é um paciente um pouco mais grave e ele estava mordendo com uma frequência muito grande. E isso estava causando uma tensão na equipe gigante. E aí, esse tátil, a sensação tátil, ela é duradoura. Então, se eu sou tocado e aquilo é ruim para mim, se aquela sensação não é prazerosa, meu limiar é baixo, qualquer toque chega a ser similar até uma sensação dolorosa. E eu sou tocada, aquilo vai se acumulando, né? Aquela sensação, ela Sobrecarga no final do dia também, né? Então, muitas vezes, é a forma que você falou, é a forma que você se comunica. E aí, quando você comunica através de uma mordida, por exemplo, por uma questão de estresse sensorial, ou por uma questão até de aconteceu aquela mordida, se fixou ali um comportamento e ele foi reforçado. Né? Então, como você falou, é importante que a gente analise, é importante que a gente consiga, né, quase que um papel de detetive, entender o que é, se aquilo é de fato iniciou por uma questão sensorial, ok, mas de fato é sensorial, de fato pode ser modificado, vamos analisar a questão comportamental para a gente poder dar uma alternativa comportamental, né? Aquela criança substituir
por um comportamento mais adequado. Até porque tem que ter um planejamento nas intervenções, né, Aine? Não é assim, esperar aquilo acontecer e aí, ai meu Deus, qual recurso que eu vou pegar aqui para usar com fulano? Não, a gente faz uma observação, né? A gente vai entender quais são os gatilhos, o que que para aquela criança pode ser um estímulo aversivo, né? Então, até um ponto que eu acho muito interessante é na questão auditiva, que é muito simples, a gente vê em vários casos de autismo, né? Mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que, ok, às vezes a criança tem uma aversão a alguns tipos de sons e outros tipos ela não tem. E as pessoas generalizam, né? Ah, ele tem aversão a barulho. Ok, eu tenho um paciente meu, tinha, né? Ele já era antigo, mas que ele tinha aversão à bexiga, porque quando explodia a bexiga, as crianças obviamente sempre queriam explodir, ele levava um susto e aquele barulho era muito estridente. Em compensação, ele foi num show de rock com o pai. Então é entender que também tem o vibrato, né, dos sons, tem o tipo do som como assunto mais grave, mais agudo. Não é nada a gente pode generalizar, né? É uma investigação como psicodetetive muito específica, né? Você pode tirar uma dúvida em relação a uma coisa que os pais me perguntam muito, e você vai saber explicar muito melhor do que eu. A diferença do sistema vestibular para o proprioceptivo. Se você puder exemplificar, que eu vejo que eles se confundem bastante. A questão do sistema vestibular, ela é de orientação espacial, né? O sistema vestibular, ele funciona a partir de informações neurológicas do ouvido interno. Então, é o que traz informação da gente da cabeça, né? Principalmente da cabeça, na posição dessa cabeça em relação ao corpo e em relação ao espaço. Então, o sistema vestibular é que vai orientar o posicionamento nosso, né? Se eu estou de cabeça para baixo, se eu estou com a cabeça levantada, a partir do ouvido interno, é que a gente vai ter essa orientação. E esse sistema ele é muito importante para a questão do movimento. A partir da orientação do sistema vestibular é que eu planejo o meu movimento e que eu organizo o meu corpo no espaço. Então, se a criança tem uma dificuldade vestibular, é uma criança que normalmente vai tender a não se movimentar muito. É uma criança que vai até parecer um pouco rígida, porque qualquer movimentação que ela tenha, ela não consegue ter tempo hábil, muitas vezes, de se reorganizar e de emitir uma resposta. Qual é o grande X da questão? É a questão da resposta adaptativa. Então, se eu tenho um estímulo sensorial, eu tenho que ali rapidamente perceber esse estímulo e ter uma resposta adaptativa ao ambiente. Então, a criança tem uma dificuldade de equilíbrio também, não tem, Aine? E aí vai a questão do equilíbrio. É como eu estou falando, é a posição da minha cabeça e do meu corpo no espaço. Se eu não tenho um bom registro, se eu não tenho uma adequada informação desse sistema vestibular, eu vou ser uma criança que caio, né? Que de certa forma tropeço muito, que é como se eu não soubesse onde está meu corpo. E aí eu vou me arriscar? Não. E aí vai em cadeia a criança tendo dificuldade no equilíbrio, né? É como se fosse uma vertigem, né? A gente até tem testes que a gente faz de estímulos rotatórios para a gente ver a questão de nistagmo. A gente tem vários testes que vão acusar a gente alterações vestibulares. E a questão da propriocepção, como eu tinha falado, é a questão muscular e articular. É minha posição no corpo também no espaço, porém de uma forma para organizar motoramente. Se eu disser, Gabi, fecha os olhos, põe teu braço esticado na hora que fazer. Né? Se eu disser, Gabi, relaxa os braços. Aí. Gabi, relaxa os braços. Eu gosto de roleplay. A sua mão. Roleplay, Se eu dizer, Gabi, relaxa os braços. E aí eu pego o teu braço e ponho numa posição assim e te digo, descreve para mim. Como é que tá teu braço? Você vai ter que dizer. Não, ele tá levantado, ele tá dobrado, ele tá perto do meu olho, né? Não, ele tá na boca, tá na altura da boca. Então, é essa informação articular que vai me proporcionar perceber esse corpo no espaço e planejar, tá? Hoje mesmo a gente estava avaliando uma criança e aí eu estava explicando isso à mãe. Estava dizendo, ó, aqui a gente tem um copo, né? Eu preciso planejar meu movimento de alcançar esse. Se eu não tenho uma boa percepção, se eu não tenho a informação, o impulso sensorial adequado, eu vou derrubar esse copo.
né? Eu Sim. não vou medir a força, eu não vou regular a força. E aí eu tenho lá, pego um copo. Peguei, primeira vez, peguei o copo. Foi eficaz. Eu guardo lá. Tá lá no cérebro um ficheirozinho. Eu fico brincando que a gente vai fazendo as pastinhas. A gente vai fazendo os ficheiros. Se eu pego esse copo e eu erro, opa, eu tenho que melhorar esse movimento. Eu tenho que planejar esse movimento de novo. E aí a gente vai A gente vê planejando e a muito gente vai. quando criança pega aqueles bolinhos, né, Aine? Oi? De bolinha da Maria, aí a criança não consegue, né, segurar sem esfarelar o bolo. Travou aqui, você tá me ouvindo? Tá me Isso, ouvindo? isso, que cortou um pouco. Mas eu entendi, aquela questão da graduação da força, né? É Que exatamente na isso. hora da escrita também é importante, né? Tá travando um pouquinho, mas não sei se eu tô com delay pra você. Tá, não, mas tá dando para entender. Você falou da escrita, tá cortando um delayzinho. Mas Vai. essa questão associada ao planejamento motor. Será que é tu ou eu, Gabi? Oi! O que foi agora? A questão da força e a questão do planejamento motor. Sim. A questão da escrita, né? As crianças que escrevem forte, as crianças que a gente não tem E fica até um alto relevo, né, no papel, quando a você vira ao capacidade contrário, e as mães falam que eles não conseguem, de né, modular. corrigir esse movimento mais fino. Isso. E é exato, né? A questão dessa dificuldade no Uhum. delay, Gabi, você Deixa eu aproveitar que você tá com delay, posso dar um até termina a exemplo? internet. Já tá travando aqui. Deixa eu ver se Uma coisa que eu acho que é legal, Aine, a gente pontuar em relação à propriocepção, pode. que eu acho que é muito importante pensar assim, a propriocepção, Outra. né, como você falou, e o vestibular, essa questão do movimento, do equilíbrio, a propriocepção tem toda uma questão de planejamento, então você vai primeiro idealizar, né, o que você vai fazer, qual é o seu objetivo, depois você vai planejar, né, quais etapas você tem, e aí vai ativar também as áreas do corpo que são coerentes, né, à necessidade daquele movimento, como por exemplo, quando uma criança tem que fazer uma cambalhota, ela tem que planejar, que primeiro ela põe a mão, abaixa a cabeça, depois ela joga o corpo. O que pra gente, muitas vezes, a gente faz de uma forma tão automatizada, a gente não para racionalizar quantas etapas foram necessárias serem planejadas para você conseguir executar. E às vezes a criança consegue, não necessariamente, ela então não consegue idealizar? Não, às vezes ela consegue idealizar. Às vezes ela até consegue planejar, mas às vezes a execução não sai como ela estava planejando. Então aí a gente vê uma coisa que você sabe que eu amo sempre falar, a necessidade de se trabalhar funções executivas. Porque nada mais do que a gente está falando é função executiva, né? É esse planejamento das etapas para você chegar no seu objetivo-alvo. E aí, quando você. Vocês estão me ouvindo, gente? Que eu vi que a Aine travou um pouquinho, mas eu tô falando. Você tá me ouvindo, Aine? Oi? Gente, alguém me dá um ok aqui pra saber se tá tudo certo? Travou aqui pra mim. Gente. Oiê. Tá, então tá. Me deram um ok aqui, eu vou seguir, hein? Então, assim, que é importante a gente fazer, né, esse passo a passo e para a realização de qualquer coisa, seja um movimento corporal, uma das habilidades básicas que a gente tem que trabalhar no ABA, qual é? A imitação, né? E aí, quando você tem a questão da habilidade imitativa, seja para você imitar, né, uma resposta motora ampla, uma resposta motora oral. Então, quando a criança está aprendendo a vocalizar um som, o som dos animais, as vogais, ela tem que conseguir, né, observar aqui como que é feita a movimentação. Aí eu não sou fono, né, não sei como é que são os termos que usa, mas, por exemplo, e ela tem que conseguir fazer essa observação, pensar nas etapas para conseguir reproduzir uma palavra. Então é importante a gente entender como as funções executivas elas são muito importantes a serem trabalhadas sempre, em todas as áreas, né? Habilidades sociais, a questão do desenvolvimento da comunicação. A Aine saiu aqui rapidinho, mas quando ela voltar e mandar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo botar ela de novo, gente.
Deu uma travadinha no dela. Talvez se ela botar no 4G, não sei se ela... Vou esperar ela entrar aqui de novo para eu colocar. Exatamente, Polly. Polly é fona aqui, fantástica. Natália também, né? Dani também estão aqui. É importante para a gente trabalhar esse planejamento motor oral, né? Como a Polly colocou aqui. E outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? Que a gente está falando essa questão da propriocepção. Muitas vezes o autista ele é extremamente inflexível cognitivamente, por consequência comportamentalmente também. Quanto mais restrita essa criança é no repertório dela, né, de habilidades sociais, habilidades básicas de conseguir sentar, se colocar numa mesa, se comunicar, mais difícil é dela conseguir evocar, né, essa... Ai, está tendo... Tá ótimo, obrigada, gente. Ela já vai entrar aqui para continuar com a gente. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente entender o perfil sensorial. Acho que agora ela vai. Enquanto ela tá entrando aqui, eu vou falando, gente. Vocês podem perceber. Oi, voltou! Acontece, tá tudo certo. Quem convive deve estar dizendo assim, Aine sendo Aine. A gente trabalha aqui com resoluções de problemas e lidamos com imprevisibilidades, não é? Mas vamos lá. Mas eu continuei aqui explicando algumas coisas, tá? Que você foi falando. E aí eu espero que eu tenha ido no caminho certo. Assim, cortou muito, né? Mas assim, só uma coisa para esclarecer, eu não sei o que você falou, eu ouvi aqui, você estava falando da questão de propriocepção. Mas assim, quando a gente fala de planejamento motor, a gente está falando de planejamento motor de maneira muito ampla, né? A gente trabalha com planejamento motor, mas a gente trabalha com várias etapas, como você falou. O que você estava explicando é a questão da própria ideação. Às vezes a criança, ela não tem nem a questão do planejamento motor em si, vamos dizer, da execução, né? Mas tem lá inicial a questão de ideação mesmo. Exato. Né? Ela não consegue criar estratégias, ela não consegue perceber que aquela estratégia deu errado e criar, né? Eu estava comentando isso agora, Aine. Eu falei que começa, né? Primeiro seria a ideação, depois o planejamento para a execução. E aí eu comentei que como são crianças autistas que tendem, né, a ter repertórios muito restritos, uma inflexibilidade cognitiva muito grande, essa capacidade de ideação ela reduz também. Porque aí é necessário o desenvolvimento o quê? De capacidade de resolução de problemas. Então é importante para ver como uma coisa está linkada à outra, né? Você precisa treinar funções executivas, ampliar... Porque quando a gente fala de ampliação do repertório, as pessoas pensam que, repertório comportamental, então é só a criança conseguir se comportar bem no ambiente. Não, gente, em relação a tudo, em relação à fala, em relação a cardápio alimentar, que a criança... Muitas vezes só come sempre as mesmas coisas, às vezes na mesma organização, né, Aine? Então o prato tem que ficar sempre no mesmo lado. Então tem várias questões. Pode falar. A questão da rigidez, de fato, né? Como você falou, da flexibilidade cognitiva, né? Da criança poder se perceber nesse espaço, a criança poder experienciar novas coisas. E assim, independente de diagnóstico, a gente tem que se voltar sempre para o típico. Né? Como é que uma criança aprende? Né? Vamos voltar lá, não vamos focar no atípico, não vamos focar muitas vezes só na dificuldade. A gente tem que ver a criança como uma criança que ela tem potencialidades e dificuldades. Então, a gente focar no que é típico, focar no como se dá o aprendizado. O aprendizado ele se dá pela questão da experiência. Claro que você sabe que em algumas situações você vai ter que direcionar, você vai ter que planejar e trabalhar com ensino diferente, né? Trabalhar com ensino, aprendizado sem erro, trabalhar com outras formas de ensino. Mas ela vai aprender pela experiência. Né? E isso é muito importante para que a gente não sabe, ou como você falou, né? Rotule. Não, é assim, é desatento, ou não, aquela criança tem dificuldade auditiva. Então, pronto, deixa eu... Não vamos expor ela em nenhuma situação, né? Que é o inverso do que a gente faz, né, Aine? Porque, assim, para quem aqui entende um pouco de comportamental, vai entender o que eu vou falar, que uma técnica que a gente usa muito é dessensibilização sistemática, né? Então, claro, se é uma criança que ela tem aversão
a um barulho de bater martelo numa obra, eu não vou chegar na primeira sessão, pegar um martelo e bater. Eu vou pegar alguma coisa que tenha um som, que talvez seja um próximo, né? Mas com uma Sim. intensidade menor, e eu vou habituando ela àquela Então, situação. Em tempos, né, gradativos também. Então, gente, tenham cuidado quando vocês pensam, ah, não, mas se eu botei essa meta, ela tem que tolerar o tempo que eu fizer. Não. Às vezes você não. vai fazer 1 minuto, e aí a gente Sim. vai trabalhar, e aí com base, né, no água, como a gente sempre fala, com reforço positivo. Senão até a relação terapêutica pode se tornar aversiva. E aí Isso, exato. aquele, né, terapeuta que antes, nossa, eu amava esse terapeuta, a criança começa a associar ela àquele estímulo que é aversivo. Então, eu nem quero entrar no consultório, porque ela Não, já vai pegar aquele tamborzinho que, meu Deus, me dá muita aflição. é Então, isso. é a gente fazer, né, todo esse planejamento. Como terapeutas, a gente também tem que ter uma boa capacidade, né, de funções Criativa. executivas, criativas, lúdicas, para a gente entender como é que eu posso fazer essa aproximação sucessiva e ir de sensibilizando. Porque o que a gente está colocando aqui, gente, não é que se a criança não tolera uma coisa, então a gente vai trabalhar na evitação. Não, então Não, essa criança não gosta de comer nada que seja, sei lá, legume. Então nunca vou tentar. Pelo nunca contrário, acontece. a gente vai Sim. botar um fiapo, né, de Não, cenoura dentro e de às vezes. um arrozinho para ela ir aceitando e quebrando essa rigidez. E assim, a gente tem vários sistemas, né, Gabi? Então, o que é que acontece? Aí alguém estava mandando live. Tem muito dizendo, né? Um só Eu não, não mas vi, só vi agora, que eu tô focada em você. aí tem que focar em mim, me reforça. Então, assim, a gente tem vários sistemas sensoriais, né? Então, como você falou, se eu tenho uma hipersensibilidade auditiva, por que que eu vou entrar com terapia de exposição? Por que que eu vou entrar por uma via que eu sei que a resposta não vai ser boa, que a resposta vai ser, de certa forma, um comportamento não adequado, ou uma resposta similar a um ambiente aversivo, né? Então, Exatamente. a questão da alimentação. Eita, mãe de Pedro e Davi. Ô, Lu! Então, assim, a questão da alimentação, eu gosto muito de alimentação também, assim, eu acho um campo super interessante. Sim. E aí é muito isso, né? Por exemplo, a criança tem um padrão super restritivo, né? E aí eu vou querer ampliar o cardápio. Vamos lá. O que é que essa criança come? Por exemplo, uma criança que ama crocante, mas não come nenhum legume. Então, poxa, será que eu não posso, por exemplo, fazer os palitinhos dos legumes crocantes? E aí depois eu ir habituando e ir ofertando a essa criança um alimento não tão crocante? Eu ir pareando a questão. Lembra Excelente. quando você comeu aquele Batata frita. palitinho crocante? Ele era de cenoura. Esse legume aqui. Né? Vê como é interessante, vê como ele é quando não é frito. Vê Ou como é seja, o você cheiro introduz dele. um alimento novo, mas com, por exemplo, como você está colocando, uma textura similar a uma que ele já consegue Isso, aceitar bem. exato, Para depois exato. você ir modificando a textura e aí ele poder, né, aceitar uma coisa mais crocante, mais cremosa, talvez meio pastosa às vezes, Isso. né? A gente vai introduzir, assim, isso é a maneira que eu gosto de trabalhar. A gente faz uma avaliação, a gente vai traçar quase que um perfil alimentar da criança também, né? E a gente vai começar a observar. Aquela criança gosta de picantes, de crocantes, de ácidos, de doces, de salgados. Então, a gente vai fazer ali o paladar da criança, a entrada sensorial dentro do conforto. Não vai ficar sempre assim. Mas a gente vai adicionando e vai ampliando o cardápio. Então, a alimentação, ela é extremamente complexa, Gabi. Assim, Dá pra fazer uma outra live. uma outra live. Desde a Aliás, questão... falando nisso, ele vai cair. Agora que eu vi que começou a contagem regressiva, se eu não fechar antes a live, não salva. Vai desligar na cara. E aí a gente vai. Vamos dizer que a gente não é educada. Não, gente. Não. Desculpa até te cortar, mas eu preciso. A gente vai precisar encerrar, gente, para poder salvar e para quem chegou depois poder assistir também.
Ai, eu te agradeço demais, foi maravilhoso, de verdade. Você tem um conhecimento muito grande. Espero que a gente Obrigada. se encontre logo para poder discutir nossos Sim, casos, morrendo de né? saudade. Eu tô morrendo também. São várias dicas muito importantes que você deu. Acho que várias mães aqui tiveram uma compreensão um pouco maior desse universo. Procurem, gente, estudar sempre mais, né? Buscar mais Sim. informação. E é isso. Muito obrigada. Pode se despedir antes que caia também. Tchau, gente. Muito obrigada. Assim, realmente eu peço desculpa porque eu não vi os comentários, né? Nervosismo de A gente não consegue, principiante. gente. Nem eu consigo. Eu fico E aí, focada na assim, pessoa. depois, Gabi, a gente olha, né? Pode responder depois. Eu, assim, me coloco à disposição de vocês, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, através da Gabi ou através do meu Instagram, Vai pode cair, entrar em vai cair. contato. Tchau! Beijo.